Olá, eu sou Antônio Rabelo e essa é a nossa terceira aula de design de joia conceitual. Nesse momento, o objetivo é trazer para o papel todos os elementos da nossa pesquisa. Mesmo fazendo essa leitura de todos os elementos, eu resolvi aqui utilizar duas coisas essenciais, dessa descoberta, que foi a sinuosidade do rio e as rochas com as suas formas, com as suas texturas e, enfim, cores e etc. E nesse caso, o primeiro desafio é fazer um desenho onde essa sinuosidade do rio possa se transformar em um elemento. Então eu começo com essas ideias, criando rabiscos que me dê essa condição, de transformar um traço em um elemento para utilização nesse desenho. Então, dessa forma, cada rabisco, cada ideia, cada elemento que eu trouxer para esse papel, ele vai me servir como ferramenta para montar essa ideia, no momento que eu resolvo fazer essa união estética dos elementos. Então, como eu utilizo os traços, os desenhos e vou cada vez mais refinando essas ideias, essa forma da sinuosidade do rio, ela me serve como elemento agora para que eu possa, dentro desse elemento, buscar uma junção com outros elementos que vêm dessa pesquisa para que eu consiga uma forma bem harmoniosa, bem interessante, E esse foi o caminho que eu utilizei, para descobrir as formas dessa ideia dessa coleção Rio das Pedras. Nesse momento, eu tenho aqui a sinuosidade do rio, o desenho do rio, que é um elemento que vai ser muito interessante para mim. Por isso é tão importante guardar esses rabiscos, essas ideias, porque é dessa forma, esse é um exercício de construção de uma ideia. Então, é dessa forma que nós vamos reunindo elementos, aonde isso tudo vai se mesclar no final. Nesse caso, eu utilizei a sinuosidade do rio, mas também como elemento eu resolvi que iria também trabalhar as rochas, e aquela coisa da forma da pedra rolada do rio, do seixo rolado, que aí você tem formas muito, muito simples, muito comuns, mas que são formas bem interessantes, que traz toda essa verdade da construção do nosso desenho, da nossa ideia. Então, quando eu imagino esses seixos rolados, como eu já falei antes aqui, eu tenho uma lapidação, e nessa lapidação eu já sei quais os materiais que eu posso utilizar. Então, quando eu imagino um seixo rolado, como eu já imagino como isso vai ser cravado, como isso vai ser feito. Mas nesse caso, o mais interessante para a gente agora, nesse momento, é com relação à forma. Eu quero descobrir a forma. Eu não estou ainda desenhando um brinco, não estou ainda desenhando um colar, não estou ainda desenhando nada específico. Simplesmente eu estou fazendo um exercício para descobrir quais as formas que eu vou querer utilizar com esses elementos que estão aqui ao meu redor. Então é dessa forma que partimos para uma construção real da estética, dessa condição da produção da joia. Então, aqui na oficina, eu desenvolvo a lapidação das pedras roladas, como eu imaginei aqui no desenho, e essas pedras elas me servem de elementos para quando eu for construir realmente a minha joia. Então, todos esses elementos, eles irão se mesclando e se fazendo, de uma forma muito, muito harmoniosa, onde eu busco
né? Toda essa condição das cores e essa harmonia entre o desenho original e o que eu desejo desse desenho, né? Agora que eu já sei as formas que eu vou utilizar, já defini o que eu quero, já sei a forma, já sei, né, as cores, já foram todos definidos. Então, dessa forma eu parto para um outro ponto, que é transformar tudo isso em uma joia, né? Agora é uma ideia, um conceito, eu vou transformar em colar, anel, brinco, pulseiras, e a minha base de informação será essa informação primária, né? A informação que eu escolhi para ter como forma principal para definir os desenhos. E assim eu passo para a próxima aula. E na próxima aula nós veremos como reunir todos esses elementos e transformar em um desenho. Então, até a próxima aula e um grande abraço.